municipais passem por mecanismos ágeis de articulação entre a autarquia e os agentes e da autarquia de forma a articular os agentes. Não faz sentido, por exemplo, que nós tenhamos estruturas para planearem as suas atividades com eventos a acontecerem na mesma data quando eles podem ser descoincididos, para garantir que não haja propriamente uma coincidência que se transforma numa disputa. Esse papel pode caber à autarquia. Esse papel da articulação entre as estruturas dos agentes culturais. Há um aspecto que me parece absolutamente decisivo, que tem a ver com uma dinâmica que foi criada nestes últimos 12 anos e que deve ser aprofundada e mantida, que é a dinâmica cultural de base a partir das coletividades, como o exemplo máximo que isto tem do apoio às bandas filarmónicas. O trabalho que foi feito com as duas bandas filarmónicas do Conselho, com a revitalização daquelas bandas filarmónicas, com o envolvimento de dezenas de jovens no início da música e na prática da música, e com a revitalização de coletividades que são absolutamente essenciais para as comunidades onde estão inseridas, é um projeto que tem que ser desenvolvido. Já não falo da importância que tem uma orquestra juvenil de Sobros, com todo o trabalho que é feito a partir daí, inclusivamente com as perspectivas de futuro que aqueles jovens ganham relativamente à sua própria formação musical. Portanto, acho que há aqui, deixei apenas assim algumas pinceladas sobre aspectos que me parecem importantes. Naturalmente, isto, se considerarmos um conceito mais amplo de cultura, há outras coisas a dizer, nomeadamente a propósito dos 55 contratos de desenvolvimento desportivo que temos já hoje e precisamos também consolidar. Dizer-vos o quê? O nosso compromisso em matéria de cultura é com os evidences. O nosso compromisso é que a gente consiga ter e disponibilizar no nosso território uma cultura diversa, eclética, acessível a todos, e a Câmara tem que ser o garante desta oferta cultural para todos e para todos os gostos e para todos os modelos de cultura. Eu não sou defensora nem do modelo inglês, nem do francês, nem eu sou defensora daquilo que os eburenses querem e eu, enquanto autarca, querem, gostam e que nós, porque temos, de facto, uma riqueza de agentes, nós temos mais de 60 agentes culturais, nós temos a capacidade, nós, município, de ter essa oferta diversa e rica. E nós, Câmara Municipal, temos que ter os instrumentos e a preocupação que ela é acessível a todos. Isto é o nosso compromisso com todos, sejam de agentes culturais, sejam como consumidores de cultura. É este o nosso compromisso, com tudo. E porque temos aqui muitos agentes culturais, eu vou dizer-vos também qual é a minha perspectiva da relação com os agentes culturais e do nosso movimento. Nós vamos ter que trabalhar necessariamente em rede e estabelecer contratos-programa. Eu sou uma defensora do contrato, da relação contratual. Porquê? É uma relação de troca em que nós, eburenses, o município, somos todos nós. Em que o município assume um compromisso com o agente cultural para ele me produzir cultura, seja de que área for, seja na área das artes, na área da música, na área da dança, seja em que área for, e nós temos uma oferta, e esse agente cultural, com o apoio do município, fornece cultura, produz cultura, cria cultura. E é isso que é o nosso compromisso. Nós temos que ter apoios. O dar apoios aos agentes, há uma coisa que eu vos vou garantir: aquilo que forem os compromissos que estão assumidos, tudo farei para os cumprir. Porque nós devemos ser uma Câmara de boas contas. Mas a partir daí, nós vamos ter que ter uma relação muito transparente, regular, acessível, próxima com os serviços, de participação, envolvendo também os eburenses a participar. O que é que eles querem? O que é que os eburenses gostam? O que é que eles acham que faz falta? E se calhar não faz falta, eles não sabem, é que existe. Então qual é o papel do município? É o farol, é o garante, é, como agora as tendências europeias que eu aprendi há pouco tempo, é a bússola. E esse é que deve ser o nosso papel. Nós temos agentes que são produtores, programadores. A Câmara deve, na minha modesta opinião, exercer menos atividade financeira até na área da programação. Temos é que valorizar a programação que existe e temos que desculpem a expressão, vender não só aos eburenses, mas também aos turistas. Temos que ter, por exemplo, um portal de Évora. Eu, quando sou turista, não vou às páginas das câmaras. Escrevo lá o nome da cidade, Roma. Tem que haver um portal de Évora onde está informação para aqueles que nos visitam. Informação do quê? Tem que haver roteiros,
Mais uma coisa, a cultura, nós temos uma riqueza patrimonial, mas temos uma grande riqueza de património material da nossa identidade. Do que é isto de sermos eburenses, o que é isto de sermos alentejanos, o que é isto de sermos portugueses. Isto também tem que começar a estar nos nossos discursos. E como há pouco se dizia aqui, eu tenho só aqui responder uma coisa que sobre a BIM, foi aqui referido, e eu acho que se há projeto nesta cidade que chegou aos eburenses, que é acarinhado pelos eburenses, que tem um impacto junto dos eburenses muito positivo e que merece sempre o apoio do município, é a BIM. Já é um festival e vai na capital europeia da cultura. Agora, com dança contemporânea, atenção, a dança contemporânea, infelizmente temos uma companhia de dança contemporânea em Évora e ela não está no BIM. Então, um dos nossos deveres, enquanto autarcas, é garantir que a nossa associação também participa na capital europeia da cultura. Eu faria o apelo, de facto, para tentar não ceder baseado. Não digo não ceder, mas... Obrigado. Ok, então tínhamos que chegar ao Évora 27 e não é natural. E a pergunta é muito simples, aliás, são duas perguntas. A primeira é simples e a outra também é simples, mas vamos ver se consegue responder. Que é a seguinte: Évora 27, a cada um de vós, qual é o sonho e qual é a realidade? O que é aquilo que gostariam e aquilo do qual não vão prescindir? E a última pergunta, que é aquela que vai na cabeça de 55 mil eburenses, é a seguinte: quem manda no Évora 27? Bom, vamos tentar responder, não sei se consigo responder tudo, ou tentar falar sobre o que é a minha visão da Évora 27. Acho que a Évora 27 é de facto, podia ter sido o grande oportunidade da nossa cidade. Acho que tivemos, eu acompanho a nossa cidade há muitos anos, trabalho, como sabem, trabalhei muitas vezes com a Câmara Municipal de Évora, nas minhas funções. Tivemos no Acrópole 21, que alguns de vós se lembram, que falhou aquilo que foi o seu potencial. Tivemos agora um plano estratégico de desenvolvimento urbano, o PEDU, também falhou aquilo que é o seu potencial. E agora temos o Capital Europeu da Cultura, que eu não quero que falhe no seu potencial. E por isso, desde há bastante tempo, tenho escrito, tenho notado, tenho comentado que este, de facto, é a oportunidade de Évora se renovar, se regenerar. Não só concluir aquilo que está no Bitbook e o utilizar o plano Bitbook, vamos ver o que é que conseguimos ser capazes de fazer, portanto, com muito atraso, mas, obviamente, que lutarei até ao limite daquilo que é as possibilidades que terei para concretizar a plenitude do Bitbook. Mas Évora 27 poderia ser muito mais. Poderia ser o pretexto para intervirmos no espaço público, a sério, poderia ser o pretexto para investirmos noutras áreas, na área da mobilidade, por exemplo, poderia ser o pretexto para comunicar aquilo que nós vimos desenvolvendo desde 2021, que é a marca Évora, que aqui o Carlos do Rinho agora replicou, mas nós desde 2021 dizemos que temos que ter a marca Évora. Enfim, há um conjunto de extras Bitbook que nós devíamos ter sido capazes de propor, de negociar e de executar. Tenho falado também, e falo aqui com todos vós, sei que muitos de vós também são a propor, mas também da instalação da videovigilância aqui no nosso centro histórico. E porquê? Não só pela questão daquilo que é, hoje em dia, algumas situações mais complexas, mas também, por exemplo, para fazer aquilo que será a gestão das pessoas, compreender a gestão, as dinâmicas das pessoas durante o Évora 27, e para também fazer algo que é fundamental, que é a salvaguarda do nosso património. Nós lembramos-nos todos, que fomos eburenses, estamos aqui todos os dias, lembramos-nos todos do conjunto de pichagens grafites que aconteceu no conjunto de imóveis do nosso território. Se tivermos, de facto, a videovigilância, isso permite identificar de ter pessoas por o caso, instalar processos por o caso, mas, sobretudo, prevenir, como também tivemos aqui, o ano passado, aqui um incêndio no plano centro histórico, que também podíamos ter identificado mais cedo. Ou seja, tem duplas dimensões. E nós poderíamos, através da Évora 27, ter colocado esta possibilidade e ter negociado esta possibilidade. Portanto, são questões que nós queremos. Depois, sobre a questão do financiamento, já se falou, o João falou o governo não meteu dinheiro, eu acho que, enfim, esse tipo de saúde, daquilo que eu conheço, não se mexeu para ir buscar o dinheiro para o pavilhão, mas isso é outra questão. Mas lembrar que o município
ficou de pôr 10 milhões de euros nesta criatura, escreveu isso no debito público, está escrito, e agora diz que não vai colocar nada. Do nosso ponto de vista, nós temos de ser muito claros. A Câmara não tem capacidade de pôr 10 milhões de euros na Capital Europeia da Cultura. Mas a Câmara tem que dizer quanto é que vai meter. Porque isso de quanto é que vai meter implica claramente com os vossos projetos, com os projetos da cidade, com os projetos de cada um de vós. E a Câmara tem que ser clara sobre isso. Tem que dizer, eu não tenho capacidade de pôr 10 milhões. Sim, senhor, mas vou ter 3, vou ter 4, vou ter 5. E assumir as suas responsabilidades. Agora, dizer que escreveu lá, está lá escrito, e pode dizer, não, isto afinal era só espécie. Isto é uma mentira que está a ser dita. E é preciso denunciar estas questões. A Câmara, peço desculpa, agora também vou pensar mais 50, mais 30 segundos, se me der a licença, está bem? Pós-projeto, não sei se também é pós-projeto. Pós-projeto. A Capital Europeia da Cultura quer, de alguma forma, muito parece, então não falo do pós-projeto. Falta algo que nós temos que fazer também rapidamente, que é a questão do projeto de acolhimento e hospitalidade. Nós temos que acelerar aquilo que é as condições de acolhimento aos visitantes. Nós temos muito pouco tempo, temos que acelerar e temos que arranjar financiamento para isso também. Se não arranjarmos financiamento para isso, não temos e perdemos o benefício. Vamos explicar alguns projetos, não sei se falo coisa assim também. Em primeiro lugar, a pergunta é quem manda na Évora 2027 somos nós. É no Conselho de Évora, é com os évorenses e somos nós. É evidente que em democracia existem representantes. O que eu me comprometo e que nós devemos comprometer é que a autarquia exercerá a sua parte do poder que lhe foi delegado para fazer uma grande capital europeia da cultura. E só se fizermos isso é que teremos voz para exigir do Governo Central que faça o mesmo. Não adianta passar culpas, se é de um ou se é de outro. Temos que ter o sucesso. O meu sonho é que a Capital Europeia da Cultura seja também o vosso sonho, seja um sucesso. Para isso a autarquia tem que fazer o que tem que fazer, para ter a capacidade de pedir todos para fazer e a capacidade de exigir ao Governo Central que faça a sua parte. Também estou completamente de acordo que chama a atenção que a Capital Europeia da Cultura nos vai ter que impulsionar. Não devia ser assim, mas vai ter que nos impulsionar para resolver outras coisas que são fundamentais na nossa cidade, no nosso concelho. Nomeadamente limpeza. Não podemos ter Capital Europeia da Cultura sem uma estratégia completamente diferente de limpeza. Estacionamento. Não tem a ver o que aconteceu em Évora. Temos mesmo, e temos que exigir. Temos que exigir e fazer. Mudar o sistema de estacionamento, as condições de estacionamento, o mobiliário urbano, os sanitários, a sinalética, tudo isso fechado pela ideia da capital da cultura. E é importante também que o sucesso não seja o sucesso do Conselho de Évora, seja o sucesso do Distrito de Évora, seja o sucesso da nossa região, do Alentejo, da nossa cultura, da nossa visão, do nosso país, da nossa visão de ver o mundo, da democracia, da União Europeia, porque é uma capital europeia. Esse é o meu sonho. E que deixe uma marca. Já agora, que a plataforma que vai ser, que propus, que vai ser liderada pelo município, assegure que, uma vez Évora, capital europeia da cultura, será sempre capital europeia da cultura. E não entro nessas guerras, sei, valorizo aquilo que é o Festival Internacional de Marionetas. Se pudermos levá-lo a ser ele o símbolo do festival de referência, o faremos. Mas é cedo para dizer isso. Teremos um festival de referência para afirmar Évora como capital europeia da cultura. Bem, aqui, relativamente à capital europeia da cultura, temos o sonho e a realidade. A questão é que temos vivido no sonho e dificilmente chegamos à realidade. Eu trabalho numa multinacional alemã, tenho colegas de quase todas as nacionalidades e a coisa que mais me custa é quando me perguntam onde é que moras, onde é que vens. Eu venho de Évora. Isso é onde? Portanto, temos aqui uma oportunidade única. Não se ri porque isto é verdade. Isto é verdade. Isto acontece. Sabem Lisboa, sabem o Porto e acabou. E não conhecem Évora. E Évora tem uma capacidade enorme de se afirmar como uma cidade europeia, uma cidade facilmente identificável por qualquer pessoa da União Europeia ou da Europa. Agora, tivemos porque, sinceramente, sou da opinião e já não acredito muito no Évora 2027. No entanto, se nós conseguirmos ter algum voto na matéria,
depois das eleições, certamente temos que criar uma equipa multidisciplinar que dê um apoio para conseguirmos reverter o que ainda poderá ser revertido e chegarmos à realidade. Sonhos, andamos nós a viver há muitos anos, sonhos. E depois prometem-nos um sonho, e um tempo depois prometem-nos outro sonho, e dificilmente chegamos à realidade. Portanto, aqui neste tema, basicamente, a nossa proposta é trabalho. Trabalho para não desperdiçar €1. Bem, o nosso moderador vai-me permitir que eu não responda à sua pergunta, mas responda à outra. Porque eu queria, em vez de responder à pergunta de saber quem é que manda na capital europeia da cultura, queria responder à pergunta de quem é que é a capital europeia da cultura e para quem é que ela é, porque eu julgo que é verdadeiramente isso que nos importa. Quem manda nela foi quem a construiu e quem a aprovou e quem decidiu como é que ela vai ser. E eu, sobre a capital europeia da cultura, queria dizer 3 coisas em síntese. Primeiro, naquilo que foi a responsabilidade da gestão autárquica da CDU, preparámos uma candidatura, essa candidatura venceu. A partir do momento em que começou a haver intermissão do governo, primeiro do PS, depois do PSD, começou a haver problemas. Segundo, o que está em curso é um desvirtuamento da candidatura que foi vencedora. E esse desvirtuamento causa-nos grande preocupação dos impactos que isso tem. Não apenas por aquilo que se deita borda fora, de todo o projeto de concepção da capital europeia da cultura e dos impactos que ela pode ter, mas até de outros riscos que podem estar associados ao desvirtuamento de um projeto que foi vencedor porque foi delineado como ele foi delineado. Em terceiro lugar, acho, pelo menos, eu digo assim, digo das 2 maneiras, todos temos a obrigação de contribuir para que a capital europeia da cultura se concretize exatamente nos termos que estão previstos na candidatura vencedora. Eu, pelo menos, sinto essa obrigação. Discordo ou não, esteja mais ou menos de acordo com alguma coisa que esteja na candidatura que foi vencedora, foi aquela candidatura que foi vencedora. E eu julgo que todas as entidades têm a obrigação de contribuir para que o projeto se concretize tal e qual como ele foi desenhado, porque foi isso que levou a que ele fosse vencedor. E eu queria sublinhar aqui 2 ou 3 aspectos associados a estes 3 elementos. A capital europeia da cultura é muito mais do que cultura. Muitíssimo mais do que cultura. Vou pegar um exemplo que nós já referimos para dar apenas um exemplo só de passagem. A construção do pavilhão multiusos na zona da Porta da Viz é uma operação de regeneração urbana. Porque toda a intervenção urbanística é envolvente do pavilhão multiusos, com a requalificação dos espaços verdes, com a requalificação dos estacionamentos, com a requalificação da rede viária, com a valorização do património que envolve toda aquela região, é uma operação de requalificação urbana. O sistema de mobilidade e transportes e de estacionamento que vamos ter que preparar para acolher os visitantes. O investimento vai ter que ser feito num conjunto de aspectos de serviços coletivos. É uma transformação que o nosso Conselho vai ter que fazer para receber a capital europeia da cultura, mas que vai ficar para lá disso. Ou nós concretizamos a candidatura nos termos em que ela está definida, ou tudo isto vai pela borda fora. E há muita coisa que está aí pela borda fora. Vou apenas dar um exemplo. Quando uma estrutura que organiza umas jornadas internacionais de música, que são um dos elementos de valorização da candidatura para que ela seja vencedora, ouve dizer, bem, isto vocês já fazem de qualquer maneira, portanto, mais vale a gente considerar esta capital europeia da cultura. E, portanto, vocês fazem isto à parte com o financiamento à parte. O que isto significa é um desvirtuamento daquilo que está previsto na candidatura que foi vencedora. Quando se prevê um determinado concerto, num determinado espaço montado, e de repente se diz a quem projetou, quem desenhou aquele projeto, se diz que não, a Associação Évora 27 não segura nada por produção, nós compramos projetos feitos. E, portanto, vocês tratam da comunicação, tratam de tudo o que é preciso, vão bater outra porta para tratar das questões da produção. E essas pessoas se veem obrigadas a ir bater à porta da Câmara a pedir todas as condições de produção do espetáculo, já não no espaço do montado, mas no coreto dos jardins. O que isto significa é um desvirtuamento da candidatura para vencedora. E é bom que nós tenhamos a noção do peso que as coisas têm. Concluo, porque o desvirtuamento da candidatura vencedora não é só, não é só outro tipo de eventos culturais que nós temos. É o comprometimento de um projeto que pode ser uma âncora, não é a única coisa, mas é o comprometimento de um projeto que pode ser uma âncora para aquilo que pode ser o desenvolvimento do Conselho. E eu
fico muito preocupado quando ainda por cima coisas destas acontecem com uma call que foi aberta ontem com um prazo de uma semana. Eu pergunto se alguém estava avisado de antes que possam ter condições para concorrer. Há uma call que é aberta com um prazo de uma semana. Há alguém que tinha condições de estar avisado antes para poder fazer o concurso. Deixa eu ter esta pergunta, depois alguém consegue responder. Pergunta: sonho, realidade e quem manda? O nosso sonho é que a Capital Europeia da Cultura seja de facto o solo fértil para que a Évora passe a ser a bússola nesta matéria. Sabem porquê? Porque a cultura é o colo da coesão. É o colo da coesão social e é o colo da coesão territorial. Como vocês sabem, a Europa, o nosso país também, e o mundo precisa muito da cultura neste papel. A realidade é o maior desafio autárquico do novo mandato autárquico para quem for executivo e para quem for eleito para a Câmara. Porque eu acho que a Câmara é um órgão colegial e todos os que lá têm assento têm que ter responsabilidade. E isto é uma responsabilidade. É o maior desafio autárquico que nós vamos ter, a não ser que surja alguma coisa que não esteja prevista, mas do ponto de vista do município é de facto um grande desafio porque nos atrasamos imenso neste processo. Quem manda? Manda a Associação. Mas na Associação estão representados a Câmara, o Governo e a Região. Por muito que se diga que são os éborenses que mandam, não são. Quem manda é a Associação, que tem estas três entidades representadas. Por isso, aquilo que tem que ser a exigência dos éborenses e de todos nós é que a Associação receba o prémio. Para receber o prémio tem que respeitar o bid-book dentro daquilo que tiver que respeitar, porque por algum motivo já não se vai conseguir fazer neste período, e que tenha de facto a atribuição do prémio, porque há alguém que supervisiona quem manda, que se chama o Júri Internacional, europeu neste caso. Por isso, agora fiz telegráfica, não digo mais nada, para poupar do tempo anterior. Agora sou eu. Sonhos e realidade. O sonho é que a cultura seja transformadora e é transformadora do próprio território e das mentes. E a cultura tem que ser multissetorial e tem que ser inclusiva e tem que promover a coesão social. E é isto que nós queremos, o sonho, que seja o sonho do Évora 2027. Obviamente que, na realidade, nós andamos aqui a correr atrás do prejuízo e vamos cair aqui numa evidência, que é quem manda. Quem manda é o bid-book. E se nós mandamos o bid-book fora pela janela, nós vamos perder o nosso sonho e vamos retroceder na realidade. Porque se temos uma equipa vencedora, que foi o bid-book, devemos fazer tudo para o respeitar. E não podemos entrar aqui em conversas e entramos sempre aqui na questão da lavagem da roupa suja, da troca de galhardetes de quem é culpa ou de quem não é culpa, que para o cidadão, para o éborense, pouco lhe interessa. O éborense quer ter o Évora 2027 como um projeto que seja conciliador, culturalmente inovador. E quer eu tenha ou não as entidades representadas na associação, o éborense tem que se sentir representado. E o Évora 2027, que representará o nosso sonho e a nossa cultura, tem que se fazer sentir. E a pergunta que devemos fazer é se realmente estamos todos a rumar no caminho certo, estamos todos a transbordar a nossa noção de cultura para o éborense, com as quesílias que há internas e a correr atrás deste prejuízo que foi o Évora 2027. Todas as evidências nós já as conhecemos, sabemos que a Câmara de Évora disse que iria pôr 10 milhões, sabemos que o pavilhão não vai ser construído. Não, desisto já, eu sou um derrotista, porque se puserem um já fico contente. E o que eu espero é que no futuro eu possa me orgulhar do Évora 2027, possa me orgulhar do território e que nós possamos todos orgulhar do território. E agora vou reiterar novamente, quem manda é o bid-book e espero que toda a gente faça por o respeitar, independentemente de quem seja o vencedor da autarquia. Muito obrigado.
Não sei se ficaram elucidados em relação à queimada. Ok. Eu vou só, permita-me só aqui uns segundos, não vais precisar de nem responder. E sem querer contradizer ninguém. Queria lembrar uma coisa que penso que não estou errado. Apenas os municípios podem concorrer a serem capitais europeias da cultura, certo? Apenas os municípios podem, porque têm esse direito, a dado momento, se acharem que a coisa vai, evidentemente, a expressão descambar, apenas os municípios podem, de facto, comunicar à União Europeia que desistimos, podemos desistimos de ser capital europeia. Estamos de acordo? Ninguém pode. Isso está previsto. Está previsto. Os municípios desistirem. Está previsto, não ali, os municípios desistirem. Os municípios. A pergunta é a seguinte, vamos passar ao 27. Évora no pós-27. Évora no pós-27. Quando grandes espetáculos e exposições desaparecerem, regressarmos à normalidade, o que será de Évora? Os seus agentes culturais atuais e aqueles que despontarem durante o evento, o que será deles e qual a responsabilidade que temos perante eles? Lembro o exemplo de Guimarães, onde todos os locais passaram a madracinho do deserto durante vários anos. E, portanto, é saber se será igual ou se, com esse exemplo, conseguiremos alterar as coisas. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria só aproveitar para dizer que defendo que o projeto Évora, Capital Europeia da Cultura, não deve ser desvirtuado. Mas também temos que ser claros, para que os évorenses saibam ou contamos. Já não poderemos ter o pavilhão multiusos porque a autarquia não preparou um projeto com maturidade para poder concorrer aos 26 milhões de euros do PRR. Vamos encontrar outra forma de financiar, mas este foi um desvirtuamento infeliz que vamos resolver. Guimarães foi tal como Porto, tal como Lisboa, as capitais europeias da cultura têm globalmente, todas as avaliações, deixado resultados muito positivos. Guimarães foi altamente requalificada, tem hoje um potencial económico, um potencial cultural muito maior do que tinha antes. Eu recordo que quando Guimarães foi capital europeia da cultura, isso está escrito, sou um cronista do Diário do Sul há mais de 30 anos, fiz a proposta de que a próxima cidade teria que ser uma cidade ao sul, teria que ser Évora, e felizmente Évora é a capital europeia da cultura. Agora, a verdade é que os artistas locais em Guimarães tiveram muitas dificuldades, os artistas regionais tiveram muitas dificuldades, e nós temos que aprender o que aconteceu. O que eu me comprometo é, convosco, fazemos o caminho juntos, vamos perceber o que é que correu mal em Guimarães e vamos preparar as coisas para que não corra mal. Relativamente a esta questão, acho que é simples, e aliás já foi aqui falado e respondido, já foi aqui explanado na minha opinião. Tudo o que tem a ver com o pós-2027 terá de continuar a ter o apoio do município incondicional e na promoção de atividades culturais em todo o município. No Évora 2027 vamos ter uma maior concentração a nível do centro histórico, sabemos que vai ser assim. A nossa função é, pós 2027, realocar esses espetáculos para quem não tem acesso a eles, portanto, fora do centro histórico. E, portanto, daí, a cultura é uma coisa muito boa. E como vos disse, não sou nenhum especialista em cultura, mas consumo cultura e quando
estou, seja em Portugal ou seja fora de Portugal, gosto muito de ir ao teatro, gosto muito de ver um concerto, e, portanto sou um bom consumidor de cultura. Agora, a cultura é para as pessoas e nós temos que abrir as portas da cultura, que neste momento, na minha opinião, e de muitos amorenses, estão semi-abertas. As pessoas restringem-se muitas vezes a elas próprias, porque sentem que são mal interpretadas por ir ao teatro, ou quem é que lá estará. Portanto, temos que abrir mais aqui a visão da cultura, porque a cultura é para todos nós, e a cultura, não estamos a falar só de teatro, temos muita cultura, temos filarmónicas, temos canto, temos folclore, e temos que, volto a referir, deslocalizar a cultura, porque a cultura é para todos. E não vou alongar mais aqui neste tema. Bem, então, vamos por partes. O que é que será de Évora depois da Capital Europeia da Cultura? Se a Capital Europeia da Cultura for aquilo que está na candidatura que foi vencedora, Évora será um território completamente diferente. E não será só um território completamente diferente durante o ano de 2027, com os espetáculos e as palmas que vamos ter a oportunidade de ter. Será um território completamente diferente do ponto de vista, não apenas do ponto de vista cultural e artístico, mas até do ponto de vista urbanístico, da vivência da cidade, da vivência do concelho, da articulação entre as várias dimensões do nosso território. Évora pode ser, de facto, um território com uma perspectiva de um salto de desenvolvimento a partir da Capital Europeia da Cultura, se ela for devidamente aproveitada e se ela for concretizada, insisto, nos termos em que a candidatura vencedora foi delineada. Primeiro, o Carlos Henrique disse uma coisa que é falsa e eu vou esclarecer a falsidade. O pavilhão multiuso não foi candidato ao PRR porque a natureza do projeto dos regulamentos do PRR não permitem. Eu estranho que o governo do PS, na altura, tivesse acontecido isso e tivesse encontrado outras linhas de financiamento e que o Carlos Henrique venha dizer exatamente o contrário. Recomendo que fale com o Pedro Adão Silva e com a Ana Abrunhosa que eles esclarecer-lhe porque é que a natureza do projeto e os regulamentos do PRR tornam impossível a candidatura ao PRR. Segunda questão, financiamento da Capital Europeia da Cultura, os 10 milhões da Câmara. É chato nós andarmos a discutir areia que nos atiram para os olhos. E é uma pena que a gente devia estar a discutir como é que aproveita a Capital Europeia da Cultura e andamos enredados nesta coisa. Os compromissos de financiamento da Câmara Municipal, 10 milhões, dividiam-se em 4 dimensões. Primeiro, os gastos feitos com a candidatura. Segundo, aquilo que eram projetos próprios da Câmara Municipal, que estão em curso, os espectros populares e outras iniciativas dessa natureza. Terceiro, um financiamento a que o município se iria candidatar no âmbito de uma intervenção territorial integrada. Acesso a fundos europeus, em que estavam envolvidas mais cidades que são as capitais nacionais da cultura e Évora, e, por último, o investimento no apoio à produção, que envolvia não apenas a disponibilização de equipamentos, do meio da Câmara, mas também uma parte de contributos financeiros. 4 dimensões do financiamento dos 10 milhões de euros. Os gastos com a candidatura estão gastos, portanto, estão feitos. Os projetos que eram de responsabilidade da Câmara Municipal de Évora estão em andamento. A intervenção territorial integrada, como se diz na gíria, borrou. Porquê? Porque a Ministra Ana Abrunhosa, o Ministro da Cultura e, na altura, o Presidente da CCDR, assumiram com a Câmara de Évora um compromisso de, apesar dos regulamentos das ITIs não permitirem e ter um teto máximo do ponto de vista do financiamento que era possível, a Câmara de Évora candidatar-se a um financiamento de 5 milhões de euros, que seria autorizado pela Sra. Ministra para que se preenchesse essa parte do financiamento por via do acesso a fundos europeus. Há um problema aqui no meio disto, porque entre o compromisso que foi assumido pelo governo do Partido Socialista e até à decisão, mudou-se o governo. E o novo governo do PSD e do CDS não quiseram assumir o compromisso que tinha ficado assumido pelo anterior governo. Veio esses 5 milhões da intervenção territorial integrada e o resto está feito. Os 10 milhões da Câmara ficam assegurados. Eu julgo, e depois vou concluir, eu acho que é muito mau nós andarmos a